Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai para a última parte, né, de Daniel 12, que é o estabelecimento do reino eterno de Cristo. Então, essa é a última lição da série de Daniel, né, do livro de Daniel. E para quem ainda, né, não me conhece, né, meu nome é Rose, mais conhecida nas redes sociais como Roselaine, com 2 N no final. E o foco aqui desse canal é sempre estudo bíblico e nas minhas redes sociais também, né? Mas também tem o Rose Oração e Bom Dia, né? Que é de versos bíblicos e oração. Então, se você ainda não conhece, vai lá dar uma olhadinha. No meu Instagram também tem, né? Roselaine. Eu deixei também bem na bio, né? E tá lá tudo direitinho, é só você clicar que já vai direto para o Rose Bom Dia e Oração. E os outros também, né? Que é sobre estudo bíblico. E é isso aí, bora partir. Partiu o estudo, né? Então, quando lemos algumas páginas da nossa história, percebemos que o mal tem dominado o reino das trevas, tem alcançado supremacia neste mundo. É bom lembrar que o final da história ainda está por vir, né? O nosso herói sairá vencedor, afinal ele venceu na cruz do Calvário e nos garantiu o reino. Este estudo lembraremos a nossa maior esperança quando o sonho de reinarmos com Deus será uma realidade. Então, bora para o último estudo de Daniel. E aí o próximo será Apocalipse, né? Eu acho que a maioria quer saber do livro de Apocalipse, né? O que Jesus deixou revelado em Apocalipse, né? E aí a gente vai agora para Daniel 2, né? Lembrando da estátua. Daniel 2. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Daniel 2, o verso 44. 44. E aí a perguntinha: o que representa a pedra lançada sem auxílio de mãos que destrói a estátua? Então, o que representa esta pedra? Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e destruirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E em 1 Coríntios 10, 4, 1 Coríntios, passei aqui, 1 Coríntios 10, 4, Coríntios 10, 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, aqui deixa bem claro que a pedra é a volta de Jesus Cristo, né? O nosso Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, né? E Senhor dos Senhores, o Deus que nos dá a vida eterna. Então, a pedra que destrói os pés da estátua representa Cristo em sua vinda, quando dará fim aos reinos terrestres, né? Aqui ele tá se referindo a todos os reinos, né, que já existiu na terra, então será dado fim.
estabelecerá o seu reino eterno, Mateus 24:30, Apocalipse 1:7, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. É Apocalipse 1:7. A volta de Jesus é a bendita esperança, Tito 2:13, que impulsiona a nossa vida. Deus deseja que esperemos, apressemos este grande dia, segundo Pedro 3:12. Então, como que a gente apressa a volta de Jesus? Pregando, né? Não só a vinda dele, que está muitíssimo próxima, tá? Eu acho que eu vou até gravar na verdade, eu vou gravar um vídeo, né? Falando sobre isso. O quão perto está a vinda de Jesus, baseado nas profecias, né? Na Bíblia. Tanto na profecia de Daniel, como Antigo e Novo, né, Testamento vai ser baseado na Bíblia. Então, eu vou fazer aí um vídeo para deixar vocês, né, com esperança, é claro. É claro que quem não está no caminho de Deus vai ficar meio desesperado. Mas, né, ainda há tempo. Então, eu vou deixar aí um vídeo logo mais para vocês terem a ciência de quão perto está a volta de Jesus, baseado nas profecias, né? Tanto do Antigo como no Novo Testamento. E agora a gente vai para Daniel 5, né? Que evento futuro encontra paralelo com a história narrada em Daniel 5. Daniel 5, volta lá para Daniel. Ui. Daniel 5, o quê? 25. Daniel 5, 25 até o 31. Então, que evento futuro encontra paralelo com a história narrada de Daniel 5? Vamos ver essa história. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, Parsim. Mene, mene, tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, né, que no caso Parsim, Pérez. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse em cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquele mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, o que está paralelo a essa história? A gente vai para Apocalipse 14. Apocalipse 14. Ixi, essa Bíblia aqui tá difícil para ler. Apocalipse tá toda arriscada. 14:8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, o que esses dois, né, tem a ver, né? Assim como a grande Babilônia caiu em 539 a.C. pelo rei persa Ciro, a Babilônia espiritual também cairá e receberá o juízo de Deus nos dias atuais, né, nos últimos dias. Apocalipse 16:12. Esta Babilônia, mencionada em Apocalipse 14:8, representa toda sorte de falsos
né, sistemas religiosos que têm ensinado e praticado doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. Então, esse, como fala aqui, vinho, né, da sua prostituição, né, o vinho da fúria da sua prostituição são falsos ensinamentos, falsas doutrinas, né, que as igrejas têm ensinado e praticado, né, praticado com os fiéis. Então, se a sua denominação religiosa tem alguma coisa que ela seja culpada, saia dela, né? Porque Deus fala isso, né? Sai dela, povo meu, para que você não seja cúmplice nos seus pecados. Que pecados? O pecado que essa igreja cometeu, né? De prostituição, né? De morte, né? Porque tem igreja que já matou milhares e milhares de pessoas, né? Antigamente, é claro, mas carrega ainda, né? Nas suas costas, né? Esse pecado. Então, a pessoa que está seguindo essas denominações, sabendo dos crimes que ela já cometeu no passado, será cúmplice, né, no futuro. Quando Deus julgar a grande meretriz, as pessoas que estiverem nessas igrejas sabendo de tudo que ela já praticou, já fez, todas as falsos ensinamentos, falsas doutrinas que essas igrejas estão ensinando, praticando e fazendo com que as pessoas façam também, todas essas pessoas, sabendo de tudo isso, serão cúmplices, né? Então, examine a igreja em que você está para que você não seja cúmplice, porque Deus vai julgar e ele vai começar pela igreja dele. Então, ele vai começar pelas igrejas. Então, vai começar onde você está, né? Se você frequenta alguma igreja, Deus vai começar pela sua igreja também. Então, se bom, não vou citar aqui nome de igreja, porque todo mundo conhece aí uma igreja perto de você. Então, conheça a igreja que você frequenta, né? O que ela fez no passado, quais são as doutrinas, se tem base bíblica para o que ela está ensinando, se ela prega realmente só a Bíblia ou se ela prega outros ensinamentos fora da Bíblia. Então, você examine para que você não seja cúmplice, né? Que isso é um alerta de Deus, né? Não sei o que eu tô falando, não. Ver aqui, ó, em Apocalipse 18. Deixa eu ver se eu lembro mesmo. É 18. Depois essas coisas. Então, exclamou. Cadê? Morada, não. Aqui, ó, é isso mesmo. Apocalipse 18, verso 4, ó. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Aqui os flagelos significam as 7 pragas. Então, se você não quer ser cúmplice, não quer receber as 7 pragas, então, se você sabe de algum podre que tem na igreja, você sai dessa igreja, né? Para que você não seja cúmplice. E não é só isso, né? Mas há falsos ensinamentos que estão sendo pregados nas igrejas e as pessoas, por não estudarem a Bíblia, né? Não ter esse costume, né? De confirmar por você mesmo. Então, vão estar sendo enganados e vão acabar sendo cúmplices e vão receber as 7 pragas. Então, fique esperto. Que esse daqui, ó, tá em Apocalipse 18, verso 4. Então, fique esperto, né? Se você não quer ser achado em falta, fique esperto,
né? Porque não é a igreja que salva não, tá? A igreja ensina como você deve fazer, né? Ensina tudo o que você deve fazer, né? Praticar com base no que Jesus já deixou escrito, entendeu? Agora, se você estiver na igreja errada, aí o negócio vai ficar feio pro seu lado. Porque eles vão ensinar tudo errado e você vai aceitar achando que tá certo, porque, né? Ah, a pessoa lá na frente é de Deus, não vai me enganar, então eu vou acreditar no que ele fala. Não, você não deve acreditar. Você deve confirmar se o que a pessoa está falando está escrito na Bíblia ou não. Porque se não tiver, você sai fora. Entendeu? E Daniel 9, o verso 25 até o 27, a gente já leu isso daqui, né? Ou foi o 5? Ah, tá, foi o 5. Então, Daniel 9, 25. Daniel 9, 25 até o 27. 25 até o 27. Então, o profeta Daniel anunciou a primeira vinda de Jesus, de Cristo, que foi grandes fatos foram revelados a respeito do Messias. Então, o que foi revelado, né, no verso 25 até o 27 do capítulo 9. Sabe e entende, né, que é o anjo falando para Daniel. Sabe e entende, né, Daniel? Desde a saída da ordem para restaurar, e edificar Jerusalém até o ungido aqui é Jesus, ao príncipe, o príncipe é Jesus, 7 semanas e 62 semanas. A gente já estudou isso daqui, a profecia das 70 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir desfrutará a cidade e o santuário, e o fim será num dilúvio, é isso aí. Até ao fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ai, gente, ela tá muito ruim pra me ler. Muito pequenininho, tá toda marcada, eu não consigo enxergar direito. E, bom, mas lê aí na sua Bíblia, né? Lembra que eu falei, confirma, né? Não acredita em mim, não. Lê aí na sua Bíblia, porque, né, eu uso óculos e eu tô sem meu óculos agora. Então, vê aí na sua Bíblia para você confirmar. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, né? Que Jesus, ele ficou 3 anos e meio, né? E depois mais 3 anos e meio. Então, nesse período ele foi morto, depois ele ressuscitou. Só que quando ele foi morto, ele fez cessar o sacrifício, né, de ofertas e manjares, né, na morte dele. Sobre a asa das abominações virá o assolador, né? Então, sobre as asas das abominações virá o assolador, né? Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, aí tá. Então, a profecia de Daniel anuncia a primeira vinda de Jesus, que foi grandes fatos foram revelados a respeito do Messias. Então, cada 5 séculos e meio
antes da primeira vinda de Jesus, de Cristo, Daniel descreveu, através da cronologia das 70 semanas, que Jesus seria ungido, né? Então, ó, acho que foi 500 anos antes de Jesus nascer. Então, foi muitos anos antes de Jesus nascer, Daniel já tinha falado como que ia acontecer, né? O que ele ia ser ungido, que ele ia ser morto, que ele ia ressuscitar. Então, ele já deixou tudo certo, né? Escrito. Então, que Jesus ia ser ungido, essa é uma referência direta ao seu batismo, né? Quando ele foi ungido e apareceu o Espírito Santo em forma de pomba, né? O Espírito Santo não é uma pomba, mas ele apareceu em forma de pomba, tá? Ocorrido no ano 27 antes de Cristo, depois de Cristo. E morto, fato ocorrido após exatos 3 anos e meio do seu batismo, no ano 31 depois de Cristo, comprovando que na metade da última semana ele faria cessar o sacrifício de ofertas e manjares, né? Daniel 9:27. A primeira vinda de Cristo é a garantia que a promessa da sua segunda vinda se cumprirá. Ele é fiel e não pode mentir, né? Hebreus 9, o verso 28, Tito 1, o verso 2. E que certeza foi dada pelo anjo a Daniel? Daniel 12, o verso 3. Daniel 12, o verso 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança, né? Aqui o anjo deu a garantia a Daniel que ele iria ressuscitar, mesmo depois que ele tivesse morto, né? Na volta de Jesus. Então, Deus já deixou a Daniel a garantia de que ele seria ressuscitado quando Jesus viesse, né, na segunda vinda de Cristo. E de acordo com Daniel 12:1, a última parte, né, quem fará parte do grupo dos salvos? Então, cadê aqui? Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Então, quem estiver escrito no livro da vida será salvo. Como você se inscreve no livro da vida? Sendo batizado, né? Sendo ungido, tanto pelas águas como pelo Espírito Santo. Então, você se batiza e recebe o Espírito Santo junto no batismo, né? E aqui a Bíblia fala de diversas vezes a respeito do livro da vida, onde estão escritos os nomes dos salvos, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador e Senhor. Filipenses 4, verso 3, Apocalipse 20, verso 12 e 15. Em contraste os que rejeitarem a palavra de Deus e servirem a falsos mestres, não terão seus nomes escritos no livro da vida, né? Porque Deus fala, você deve se batizar, né? Para receber uma nova vida e segue-me, né? Se você se batiza, mas continua seguindo o caminho onde você estava, então você não está seguindo Jesus, você não está vivendo em novidade de vida, você não está vivendo a vida que Jesus te deu, né? Você está na antiga vida. Então, seu nome não vai ficar escrito no livro da vida. E que mais? Dali da vida.
Aqui Apocalipse 3, o verso 7, o verso 8, Apocalipse 17, o verso 8. Eu vou deixar tudo na descrição, tá? Este registro de nomes indicará diante do tribunal de Deus aqueles que serão salvos ou não. Por quê? Se você aceitou Jesus. Aí você se batizou, fez tudo que estava escrito, mas você continuou na vida que você estava antes. Então você continuou indo para balada, continuou indo beber, continuou indo a vidinha que você vivia antes, né? Aí você ia pra igreja de manhã e à noite tava no inferninho, né? Tava na balada, bebendo, com as roupas que você não usaria dentro da igreja, né? Falando palavrão, xingando, brigando e fazendo tudo que Deus rejeita, né? Aí o seu nome será riscado do livro da vida, porque você não viveu conforme Jesus disse para você viver, né? Porque ele ensinou. Então, se você não vive como ele ensinou, então você não está seguindo ele, você não está sendo um discípulo. Então, você está sendo uma falsa testemunha, você está usando o nome de Deus em vão, né? Porque a pessoa que se batiza e pega o nome e fala, eu sou cristão, eu sou crente, sei lá. Então, tá usando o nome de Deus em vão, porque as pessoas que viram você batizar, e todos aqueles que souberam que você se batizou, vai olhar para você, vai ver o que você tá fazendo, então você vai estar sendo uma falsa testemunha. E não só isso, mas tá usando o nome de Deus em vão, né? Então, o seu nome é riscado do livro da vida. E isso é bíblico, tá, gente? Não sou eu que tô inventando, não. Em Marcos 16:16. Marcos 16:16. Marcos 16:16. A perguntinha: sabendo da brevidade da volta de Cristo, que atitudes devemos tomar? 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, tem aqui, né, uma regra, né? Você precisa crer e ser batizado. Mas o mais importante é você crer, né? Mas viver também, porque igual o ladrão na cruz, ele creu, né? Não foi batizado, mas ele também não teve, como fala? Não teve oportunidade de ser batizado, né? Porque ele foi morto logo depois que ele acreditou em Cristo. Então, ele acreditou e morreu. Então, por crer, ele foi salvo. Não está no céu ainda, né? Porque Jesus não voltou para ressuscitar ele. Então, aí você precisa crer primeiro, mas você, se tiver a oportunidade, né? Se você não estiver à beira da morte, você deve ser batizado. E, né? Praticar aquilo que ele ensinou. Porque se você não praticar, é aquilo. Você está dando falso testemunho e está usando o nome de Deus em vão. Então, o seu nome é riscado do livro da vida. Para o seu nome continuar no livro da vida, você precisa obedecer como Deus ensinou. E não é só uma coisinha, não. É obedecer tudo o que Deus ensinou, né? Tudo o que tenho mandado, foi o que Deus disse. 25:34. 25:34. Aqui,
A última perguntinha, qual será a recompensa dos salvos? Mateus 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o mundo, né? A nossa herança já está preparada antes mesmo de Deus ter criado o mundo. Então, Deus nos predestinou à salvação. Mas, né, cada um vai decidir se aceita o que Deus planejou para a vida deles, né, a vida eterna, ou se rejeita a vida eterna e aceita o lago de fogo. A maioria das pessoas, né, todo mundo, né, pelo menos a maioria diz que sim, quer ir para o céu, mas não quer pagar o preço, né, que tipo, é obedecer. Então, para você ir para o céu, você precisa obedecer, né, obedecer o que Deus mandou, né, você deve fazer. Então, a Bíblia ensina que Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Isso daqui, as obras, né, no caso que você vai receber, é o galardão, né, com as obras que você teve. Se você fez bom, você vai receber o que é bom. Se você fez mal, você vai receber o que é mal, né? Então, Apocalipse 22, 12. Aqueles que obedecerem a Deus e creram nele, receberão o céu e a vida eterna como herança do Senhor. Qual será a sua decisão? E o estudo de hoje acaba com essa pergunta, né? Qual vai ser a sua decisão? Porque o tempo está acabando, né? Porque você não sabe o dia que você vai morrer, não é verdade? Ninguém sabe o dia que vai morrer. Até os médicos podem até falar: ah, você tem uma semana de vida. Mentira, eles não sabem, né? Quem sabe é Deus. Mas eles dão uma data, mas você pode morrer antes ou depois, né? E assim é a volta de Jesus. Jesus, ele pode voltar antes ou depois de você morrer. Mas, né, hoje, enquanto você está vivo, você tem a oportunidade de aceitar Jesus e ir para o céu receber a vida eterna do próprio Deus, né? Jesus Cristo. Então, se hoje você tem a oportunidade, então, né, não desperdice. Aceite enquanto há tempo, porque a porta, né, não estará aberta para sempre. Vai chegar um momento que Jesus vai fechar essa porta e vai dizer: está feito. Não há mais ninguém que queira ser salvo, né? Ser salva. Então, não haverá mais ninguém que vai querer se salvar, porque todos terão decidido o seu último, né? A sua última decisão terá sido tomada. Então, Jesus vai falar: está feito, né? Acabou. Então, ele vai vir e vai buscar aqueles que aceitaram ele como Senhor e Salvador e vai levar para o céu, né? E hoje é o dia da sua salvação. Qual será a sua decisão? Você escolhe Jesus hoje, porque hoje é o dia, né? Não espere sentir, né? Porque Deus fala: enganoso é o coração do homem, né? Então, não espere sentir para ir, vá sem sentir, porque quando você for, aí sim, Deus te fará sentir, porque Ele te dará um coração de carne, que é para você sentir de verdade, você sentir muito, você olhar para aquelas pessoas que estão sofrendo, passando fome, necessidade, frio, dor, e você vai sentir a dor deles. Então, aí sim você vai sentir. Mas sem decidir pelo lado de Jesus, você não vai sentir nada em relação a Deus. Você não vai querer, né,
Deus de jeito nenhum, até porque a nossa inclinação é para fugir de Deus, porque nós somos pecadores, né? Todos nós somos pecadores e pecamos todos os dias. Uns, né, que gosta de pecar e outros que não gosta de pecar, mas peca sem querer, né? Porque a gente, às vezes, muitas vezes no caso, né? A gente peca no pensamento, né? A gente pensa, fala, por que aquela peste não morre, né? Então a gente já peca só em pensar. E quando a gente pratica, aí sim é um pecado de mão erguida, porque você sabe que não pode e mesmo assim você faz. Então é um pecado de rebeldia e de mão erguida, né? Mas essa é a mensagem de hoje, né? Deus abençoe cada um de vocês. Se preparem para o livro de Apocalipse que a gente vai estudar e vai dar bug na mente de vocês, porque vai ser muita informação. É claro que eu vou fazer vou simplificar o máximo possível para que vocês entendam, né? Com mais facilidade, igual eu fiz no livro de Daniel, né? Eu simplifiquei o máximo que eu pude, para que vocês pudessem entender, porque muitos de vocês que assistem, né, não tem nenhum conhecimento, às vezes tem um conhecimento mais superficial da Bíblia e nunca nem tiveram contato com as informações que vocês estão tendo aqui, né, com o amigo aqui no canal. E é tudo na Bíblia, vocês podem, né, pesquisar e ver e ler, e eu deixo tudo na descrição para que vocês realmente vejam por vocês mesmos, né, para que o Espírito Santo ilumine vocês, para que ele possa atiçar vocês, né, para procurar, né, dar esse desejo de querer saber mais o que significa essas coisas. Então, por isso eu deixo que vocês procurem na Bíblia de vocês, que é para que o Espírito Santo ele possa guiá-los, né, pela a palavra de Deus, né, que é dele, né, do Espírito Santo. Então, Deus abençoe e até o próximo estudo, que será de Apocalipse. Então, se preparem e até mais.